bem? Então, eu sou a Rose, sou psicopedagoga, eu sou especialista em autismo e na ciência ABA, e estou aqui para falar com vocês sobre qual a chance de ter um segundo filho com autismo. A gente tem escutado muito isso e a preocupação de muitos pais de ter ou não ter um segundo filho, os pais que têm uma criança que tem autismo, tá? E eu queria, juntamente com vocês, estar conversando com vocês sobre essa condição. Mas, em primeiro momento, eu gostaria de estar falando que isso é um assunto para você tomar a decisão. Independente se você vai ter um segundo filho, se você não vai ter, isso é uma decisão da família, dos pais. Mas que essa decisão seja uma decisão cheia de informações, porque a família que tem uma criança com autismo demanda vários cuidados, demanda várias situações, várias terapias, e a gente precisa pensar na possibilidade de ter um segundo filho, né? Isso mais cabe à família. A gente aqui não está para falar para vocês tem ou não tem, a gente está aqui para esclarecer para você a probabilidade do seu segundo filho ter ou não ter um autismo. Tá. Em primeiro, eu queria comentar com vocês sobre o peso, em média, dos fatores causadores de uma pessoa com autismo. São vários fatores, né, que se articulam entre si. Mas, em geral, em média, a gente fala em média, são estudos de milhões de pessoas. Tá? Esse estudo foi feito com 1,5 milhão de pessoas, aproximadamente, em 4 países. Então, é um estudo cientificamente comprovado, testado. Tá? Nesse estudo, o que foi constatado? Que 81%, em média, são a causa da pessoa com autismo é de uma parte genética herdada. O que seria isso, uma parte genética herdada? São alterações nos genes, nas informações que encontra tanto no pai ou na mãe, ou em ambos, pai e mãe, ou às vezes individualmente no indivíduo com autismo. Então, 81% das causas do autismo, em média, é herdada, de pai para filho, é feito uma herança genética. Isso são alterações nos genes, tá? Tanto encontrado no pai, ou na mãe, ou nos dois. E às vezes é encontrado também só na criança. Vamos lá. Então, 81% é de forma genética, herdada. Em média, desses 81%, né, que são feitos de uma herança genética. Mas 18% desses 100%, 18% de genética não herdada. Ai, Rose, então você está me falando que 81% é herdado e 18% não é herdado? Sim. Então, o que acontece? Foi feito verificações na família, foi feito no pai, na mãe, e não foi encontrada essa herança genética, dessa alteração nos genes, nos pais. Foi encontrado unicamente na criança. Então, foi uma mutação única. Então, de 100%, 18% não tem relação com o pai e com mãe. É uma malformação, uma mutação, na verdade, uma alteração na própria criança, tá? 18% em média. É um gene alterado, feito uma mutação no indivíduo, no próprio indivíduo. Tá. Agora, eu quero falar para vocês que entre 0,4% a 1,2% é de peso ambiental. Então, vamos lá. 81% é herdado pela herança genética familiar, 18% é uma alteração, uma mutação do próprio indivíduo com autismo, e de 0,4% a 1,2% é de peso ambiental. Mas gostaria de deixar claro para vocês que não é um ambiente fora, não é como a criança é tratada, não é como a criança deixou de ser estimulada, não é isso aí.
Quando eu falo em ambiente, é o ambiente uterino, é o ambiente do útero. Como foi esse ambiente quando essa criança, especialmente nos 3 primeiros meses, como foi feito, se houve alguma alteração durante esses 3 primeiros meses especialmente, o primeiro trimestre. Mas que tipo de alteração? A gente diz que durante, alguns estudos já relataram, já está comprovado que o uso, que a gestante que faz o uso de maconha, especialmente dos 3 primeiros meses de gestação, ou do ácido valpórico, nos 3 primeiros meses de gestação, são os fatores que contribuem para a criança nascer com autismo. Então, quando a gente fala de ambiente, não é um ambiente externo, ambiente da casa, escolar, não, é o ambiente da vida uterina da criança. Um dos fatores também relacionado a que a criança possa nascer com autismo é a idade mais velha do pai. Então, muitos acham que era mais da mãe, mas nesse caso, a idade mais velha do pai também pode apresentar um risco no processo de produção genética do pai. À medida que o pai vai se envelhecendo, entre 35 anos, 40, 50 anos, vai aumentando a probabilidade de ter problemas genéticos. Vários problemas genéticos. São inúmeros problemas genéticos. E entre eles está o autismo, tá? Então, só para vocês entenderem como que está relacionado esses estudos. Da onde que veio, como que é feito esse processo de causa, tá? Agora vamos lá. Em média, mais de 1,5 milhão de famílias em 4 países foram feita a pesquisa. Para a gente ver como que é, qual que é a probabilidade do meu segundo filho nascer com autismo, se o meu primeiro filho é com autismo. Então, eu gostaria de explicar para vocês o seguinte. São em 2 categorias. Se você tem o seu filho autista, é um menino. Vamos lá, vamos pensar só nisso. O seu filho que tem autismo é um menino, correto? Menino. Ele com autismo, ele sendo menino, se o seu próximo filho for uma menina, então o primeiro filho já é com autismo, é menino. O segundo filho for uma menina, a probabilidade dessa menina ter autismo é 4,2%. É um risco pequeno, mas é um risco. Agora você tem um filho menino com autismo. Menino. O seu segundo filho sendo menino também. A probabilidade já aumenta. Vai para 12,9% da probabilidade desse segundo filho ter autismo também, tá? Então vamos lá. Menino com autismo. Nasceu, o segundo filho é menina. A probabilidade dessa menina ter autismo é 4,2%. Menino autista. O segundo filho é um menino também. A probabilidade desse menino ter autismo sobe para 12,9%. Você tem um menino autista. Entendeu? Agora vamos para a segunda opção. Você tem um filho, uma menina com autismo. Seu primeiro filho é uma menina com autismo. A probabilidade do segundo filho ser uma menina e ter autismo sobe para 7,6%. Então, você tem uma menina que tem autismo. Nasceu o segundo filho, uma menina também. A probabilidade dessa menina nascer com autismo é 7,6% de chances de ter autismo. Você tem a menina autista. Aí o seu segundo filho é um menino. Essa probabilidade desse segundo filho ter autismo sobe para 16,7% de chance de ter autismo. Então, de todos desses probabilidades que eu falei, o risco maior do seu segundo filho ter autismo é quando é uma menina autista e o segundo filho é um menino
que as porcentagens vai para 16,7%, ok? Então, o autismo, é para deixar bem claro para vocês, o autismo não é adquirido, não é uma coisa que adquire, é uma condição genética que que o indivíduo nasce com essa condição. O diagnóstico pode vir na infância, na adolescência e muitas vezes, infelizmente, às vezes aparece só na vida adulta. Mas o indivíduo nasce com essa condição, tá? Então a condição vai desde a infância, da primeira infância, até a vida adulta. Tem alguns outros jeitos de você descobrir a probabilidade maior, que são os exames genéticos. Infelizmente ainda está pouco acessível para as pessoas comuns, porque é um exame muito caro, né? Esse exame tem que ser feito com o pai, com a mãe e com a criança, para ver o peso genético do autismo nessa família. Esse exame chama exoma, que ele lê a área do DNA para poder ver se essa família tem um risco de ter autismo. Mas infelizmente ainda é uma coisa futura aí que a cada dia vai ficando um preço menor, mas hoje é um preço muito caro. Mas fica a dica aí, hein? Menino com autismo, menina com autismo. A probabilidade de um menino com autismo e o segundo ser autista, a menina 4%. Se o menino é autista e o segundo filho é menino, 12%. Se a primeira criança que tem autismo é menina e nasceu outra menina, a probabilidade sobe para 7%. Agora, se o seu primeiro filho é uma menina que tem autismo e o segundo filho nasce um menino, a probabilidade sobe para 16,9%. Ok? Fica a dica, fica a informação, espero que ajude todos vocês. Um beijo para vocês.